Tudo começou com uma única decisão que varreu um reino inteiro em apenas 2 dias. Em julho de 1187, o exército cristão mais poderoso da Terra Santa abandonou uma posição segura, marchou diretamente para uma armadilha e acabou cercado em um calor sufocante sem água, sem esperança, sem saída. Quando os combates terminaram, milhares de homens estavam mortos ou capturados. A lendária verdadeira cruz havia sido perdida e o caminho para Jerusalém estava completamente aberto. Foi uma derrota tão devastadora que mudaria o rumo das cruzadas para sempre. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar alguns anos. O reino de Jerusalém estava longe de ser uma força unida. Os cruzados ainda controlavam cidades importantes na Terra Santa, mas disputas internas estavam destruindo o reino por dentro. Nobres rivais brigavam pelo poder. Alianças se desfaziam a todo momento, e muitos líderes desconfiavam uns dos outros mais do que dos próprios inimigos. Então, em agosto de 1186, o rei Baldwin morreu. Ele tinha 9 anos. A crise de sucessão que se seguiu colocou Guy de Lusignan no trono, um rei que boa parte da nobreza jamais aceitou ou reconheceu de verdade. E enquanto os cristãos estavam ocupados brigando entre si, um homem do outro lado da fronteira construía silenciosamente algo muito maior. Seu nome era Saladino, e ele tinha um plano que os cruzados jamais conseguiram prever. Ao longo de anos de campanhas militares e manobras políticas, Saladino havia consolidado seu poder sobre o Egito, Damasco, Alepo e grande parte do Oriente Médio. Mais importante ainda, conseguiu unir boa parte do mundo muçulmano sob a bandeira da Jihad contra os Estados Cruzados. Enquanto os cristãos permaneciam divididos, Saladino construía dia após dia um império mais forte e mais disciplinado. Ele entendia que expulsar os cruzados da Terra Santa exigiria mais do que força, exigiria paciência e estratégia. A tensão explodiu quando Reinaldo de Chatillon, um dos senhores cruzados mais agressivos, atacou uma caravana muçulmana durante uma trégua vigente entre os dois lados. Para Saladino, aquilo era imperdoável. O sultão jurou que mataria Reinaldo de Chatillon com as próprias mãos. A partir daquele momento, uma grande guerra tornou-se inevitável. Em 1187, Saladino começou a reunir o maior exército que já havia comandado. Milhares de cavaleiros, arqueiros e soldados se juntaram à sua causa, formando uma força que superava numericamente os cruzados por uma larga margem. Saladino sabia que derrotar os cristãos exigiria tirá-los de suas posições defensivas. Então, em vez de atacar os cruzados diretamente, preparou uma armadilha. Escolheu cercar a cidade de Tiberíades, próxima ao mar da Galileia. A escolha foi deliberada. Esquiva, esposa de Raimundo de Trípoli, estava dentro da cidade, defendendo-a com poucos recursos. Saladino calculou que o ataque criaria pressão política sobre a liderança cruzada e os forçaria a tomar uma decisão ruim. Os cruzados estavam acampados em La Safori, uma posição extremamente sólida. Tinham água em abundância, terreno defensivo favorável e tudo o que precisavam para aguentar. Raimundo de Trípoli defendeu que deveriam ficar onde estavam. Tiberíades poderia ser retomada depois, argumentou. A prioridade era não desperdiçar a vantagem estratégica que tinham. Outros líderes concordavam, mas nem todos estavam do mesmo lado. Gerardo de Ridefort, o grão-mestre dos Templários, insistia que ficar parado era sinal de fraqueza, uma vergonha para a cavalaria cristã. A discussão se estendeu pela madrugada, com os dois lados indo e voltando, nenhum disposto a ceder. Na noite de 2 de julho, o rei Guy de Lusignan tomou sua decisão. Contrariando o conselho de seus comandantes mais experientes, ordenou que todo o exército marchasse para socorrer Tiberíades. Era exatamente o que Saladino estava esperando. Os cruzados deixaram para trás a segurança de La Safori e partiram sob um calor brutal, avançando por uma estrada seca e empoeirada que cortava colinas, sem sombra e sem abrigo. Por todos os lados, milhares de cavaleiros muçulmanos observavam cada movimento. Os problemas começaram quase que imediatamente. Os arqueiros montados de Saladino assediavam as colunas cruzadas sem parar. Não estavam buscando uma batalha decisiva. Ainda não. O trabalho deles era desgastar o exército, atrasá-lo e semear o caos. Cada quilômetro percorrido piorava a situação. O calor não parava de subir.
A poeira da marcha dificultava a respiração. E, acima de tudo, a água estava acabando. Quando ficou claro que o exército não conseguiria chegar a Tiberíades antes do anoitecer, a liderança cruzada decidiu mudar de rota e seguir em direção às fontes de Hattin, mas Saladino já havia previsto isso. Suas forças se moveram rapidamente e bloquearam o caminho. De repente, os cruzados se viram cortados da água exatamente no momento em que mais precisavam dela. Sem outra opção, montaram acampamento em um planalto seco próximo aos picos conhecidos como os Chifres de Hattin. Durante a noite, a situação se tornou desesperadora. Os homens sofriam com sede intensa. Os cavalos enfraqueciam e paravam de responder. Enquanto isso, os soldados de Saladino mantinham a pressão psicológica. Tambores ecoavam pela escuridão. Orações e cânticos preenchiam o ar. Em determinado momento, as forças muçulmanas atearam fogo na vegetação seca ao redor do acampamento. A fumaça e o calor tornaram as condições ainda mais insuportáveis para homens que já estavam no limite. Quase ninguém conseguiu descansar. Quando o sol nasceu em 4 de julho, o exército cristão já estava no limite das forças. Mesmo assim, precisava lutar. A fumaça dos incêndios reduzia a visibilidade no campo. Flechas disparadas por milhares de arqueiros choviam sobre as formações cruzadas sem dar trégua. Os homens tentavam avançar em direção à água e encontravam muros de combatentes inimigos por onde quer que fossem. Cada carga custava mais energia de soldados que já estavam à beira do colapso. Raimundo de Trípoli liderou uma tentativa desesperada de romper o cerco. Após combates brutais, conseguiu abrir caminho com parte de seus homens, mas a maior parte do exército continuava presa. A infantaria começou a se desintegrar. Soldados abandonaram as formações e correram em busca de abrigo nas colinas próximas. Outros simplesmente caíram onde estavam, exaustos demais para continuar. A sede havia se tornado tão letal quanto qualquer espada inimiga. Mesmo cercados e sem forças, os cavaleiros cruzados lançaram carga após carga contra as linhas de Saladino. Em vários momentos, chegaram a empurrar as forças muçulmanas para trás. Mas cada avanço consumia o pouco que ainda restava. Os homens de Saladino recuavam, se reorganizavam e voltavam. Lentamente o cerco foi se fechando. No centro do campo de batalha estava o rei Guy de Lusignan, cercado pelos sobreviventes mais resistentes do exército cruzado. Lutaram até o limite absoluto, protegendo tanto a tenda real quanto a relíquia mais sagrada do reino, a verdadeira cruz. Mas nenhuma quantidade de coragem ou fé poderia compensar a falta de água, descanso e organização. Um a um, os pontos de resistência cruzados começaram a ceder. Quando a tenda do rei Guy de Lusignan caiu, a batalha havia acabado. Centenas de cavaleiros se renderam. Milhares de soldados foram capturados ou mortos. A verdadeira cruz caiu nas mãos de Saladino. O exército que havia defendido os estados cruzados por décadas foi praticamente aniquilado em uma única tarde. Poucas derrotas militares em toda a história medieval foram tão completas e tão rápidas. Após a batalha, Guy de Lusignan e muitos dos nobres foram levados à presença de Saladino. Reinaldo de Chatillon, o homem que havia quebrado a trégua anos antes, estava entre os prisioneiros. O sultão não havia esquecido sua promessa. Reinaldo de Chatillon foi executado ali mesmo. Outros nobres foram poupados e mantidos para resgate, mas centenas de templários e hospitalários capturados foram mortos por ordem de Saladino. As consequências foram imediatas. Sem exército para defender o reino, cidades e fortalezas começaram a cair uma após outra. Acre, Jaffa, Sidon, Beirute e dezenas de outras posições cruzadas foram tomadas nos meses seguintes. Apenas a cidade de Tiro resistiu, mantida viva por frotas vindas do Mediterrâneo, tornando-se o último ponto de apoio cristão na região. Finalmente, em outubro de 1187, a própria Jerusalém se rendeu. A cidade que os cruzados haviam tomado quase 90 anos antes estava de volta ao controle muçulmano. A Batalha de Hattin não foi apenas uma vitória militar. Foi o resultado de planejamento cuidadoso, paciência e uma compreensão profunda do terreno. Saladino já havia vencido antes mesmo de o combate principal começar. Ele escolheu onde lutar, quando lutar e em quais condições seus inimigos seriam forçados a lutar. Ao transformar a sede em arma e a paisagem em aliada, destruiu o principal exército cruzado da região e mudou permanentemente o rumo da história.
Foi uma aula magistral de como usar as fraquezas do inimigo contra ele mesmo, mas a história não havia terminado. A queda de Jerusalém mandou uma onda de choque por toda a Europa. Reis, nobres e cavaleiros receberam a notícia incrédulos. Uma grande e nova expedição foi organizada em resposta. O próprio imperador do Sacro Império Romano, Frederico Barbarossa, partiu em campanha, embora jamais chegasse à Terra Santa. Nomes lendários como Ricardo Coração de Leão estavam prestes a entrar em cena. A Terra Santa estava à beira de um capítulo inteiramente novo das Cruzadas. E tudo começou naquele verão escaldante de 1187, quando milhares de homens marcharam para uma armadilha da qual jamais escapariam. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever.